Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Os pobres de espírito, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 7 de junho de 1970. A expressão pobres de espírito tem servido de motivo à galhofa dos ignorantes da palavra de Deus. Através do céu da LBV, gostaríamos de receber a respeito a orientação do Espírito da Verdade. É possível? Sim, os pobres de espírito são os que só confiam no Senhor, jamais em si mesmos. São os que, reconhecendo dever tudo a Deus, também reconhecem que nada possuem, mesmo quando ricos. Despidos de orgulho, são como os pobres despojados das propriedades mundanas. Podem caminhar livremente, pois não temem os ladrões, nem os golpes do destino. Apresentam-se nus diante do Criador, isto é, sem se julgarem donos de coisa alguma, cônscios de que devem tudo à infinita bondade do Pai Celestial. A humildade lhes aplana o caminho a percorrer, afastando os obstáculos que o orgulho e o egoísmo fazem surgir de todos os lados. Por isso, diz o Cristo a todos os homens: ó bem-amados, tende o coração simples e o espírito humilde. A humildade, que é o princípio e a fonte de todas as virtudes e de todos os progressos, abre aos filhos de Deus o caminho que os leva à luz das moradas felizes, ao passo que o orgulho conduz às trevas e à expiação, ao exílio em mundos inferiores. Observai a profundidade destas palavras do Mestre. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos carregarem de injúrias, quando rejeitarem como mal o vosso nome por causa do Cristo.
Elas se aplicavam tanto ao presente, ao momento em que ele se dirigia aos discípulos, quanto aos tempos futuros. Eram e são dirigidas a todos os que, pela sua fé em Deus, se tornaram alvo de quaisquer perseguições, físicas e morais ou espirituais, aos que, perseguidos pelo testemunho de suas crenças, sofrem pela sua fé e triunfam das provações, por mais rudes que sejam. Efetivamente, enquanto a terra não se houver purificado, haverá homens e mulheres perseguidos por causa da verdade. Os que vencerem poderão considerar-se bem-aventurados, porque, sobretudo hoje, a deserção é regra. Os que perseverarem até o fim receberão a recompensa de Deus. Armai-vos, portanto, de toda a vossa energia. Para o homem, a principal arma do inimigo, a mais poderosa, é o ridículo. É a que ele mais teme, esquecido de que Jesus teve de enfrentar o ridículo por todas as formas. É ainda hoje a que tendes de rebater. Sim, dolorosas são as feridas que causa. Mantende-vos, portanto, em guarda e preparai de antemão o único bálsamo que as pode curar, a fé na presença e no poder de Deus. Vossa fé vos sustenta em todas as provas da vida. Ela vos tornará surdos aos sarcasmos e vos fará achar doçura nos pérfidos processos que intentarem contra vós. A fé constitui a vossa égide. Abrigai-vos nela e caminhai sem medo. Contra esse escudo virão embotar-se todos os dardos que vos lancem a inveja e a calúnia. Sede sempre dignos e caridosos no vosso proceder, no vosso falar, no vosso ensino, dando o exemplo do que pregais, e tereis sempre a nossa proteção. Compreendei igualmente estas outras palavras do Redentor. Mas ai de vós, ricos, que tendes a vossa consolação no mundo. A maldição assim, lançada pelo bom pastor, aplica-se aos que, tudo sacrificando pela posse dos bens terrenos, se deleitam e confiam unicamente no que é material. Rejeitam as verdades divinas, repelem seus guias ou protetores, fogem dos seus amigos e irmãos e acabam nas garras dos maus espíritos ou demônios que deles se apossam. Jesus disse: ai deles, porque terão de sofrer para resgatar as suas faltas, e o remorso lhes será tanto mais cruel quanto mais voluntário tenha sido seu endurecimento. Ai de vós que rides agora, pois tereis de gemer e chorar. São os que acham graça da palavra de Deus, os que riem dos pregadores das verdades divinas. Lamentarão brevemente por tê-las negado e ridicularizado. Portanto, marchai com Jesus. Tudo vem a seu tempo, na lei do retorno. Dia virá em que, arrependidos, os que agora riem, pedirão a Deus para voltar ao meio de vós. Já agora, como pregoeiros da doutrina do Cristo, não rirão mais, nunca mais. Começarão a chorar o tempo perdido nas trevas da ignorância espiritual. Não vos irriteis, portanto, com seus risos e deboches. Antes, compadecei-vos dos que zombam de vós.
bem grandes serão as suas penas. Ai de vós, disse ainda Jesus, quando os homens vos elogiarem, porque assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Quando estas palavras foram dirigidas aos discípulos, os falsos profetas tinham sido, eram e ainda são neste momento aqueles que, impelidos por maus instintos, por más paixões, oriundas do orgulho, do egoísmo, da cupidez, da intolerância religiosa, trabalham por incutir suas ideias genocidas nas almas simples e confiantes dos seus fiéis. São aqueles que, conhecendo a verdade, a ocultam do povo, a fim de o terem preso e submisso. São os que, cientes de toda a verdade, recusam submeter-se a ela e preferem viver no erro. Ai deles, e ai de vós, quem quer que sejais, quando os que escutam a voz desses falsos profetas e os bendizem, seguindo suas pegadas, vos louvarem e falarem bem de vós, porque então sereis atraídos pelos seus elogios, e a vossa deserção já se deu, ou está para se dar, arrastando-vos para os caminhos da mentira, da hipocrisia e da perversão moral.